A EPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Olá a todos, eu sou Gabriel Chiappini e começa mais um Estúdio Eixos diretamente do 11º Fórum de Biogás aqui no Rio de Janeiro. A gente vai estar durante esses 2 dias de evento recebendo convidados especiais para falar sobre esse mercado de biogás e o enorme potencial para o Brasil. E nesse momento a gente recebe aqui nos estúdios Giovanni Rosa, CEO da Gás Orgânico. Bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado pelo convite e participar desse momento tão especial do mundo do biogás e do biometano. Parabéns já pela agência Eixo, uma nova versão com um nome e um brand bem propício para o momento. Então, temos vários eixos da energia e eu fico muito feliz de estar aqui falando do eixo do biogás e biometano e todas as suas aplicações. Gostei do uso da palavra eixos, é bom que a gente já vai pensando, consolidando a nova marca. Falando em eixos, também o biogás aí está em vários eixos na questão política. A gente tem a aprovação recente do combustível do futuro, que agora em outubro vai ter a sanção presidencial, que define ali um mandato para o biogás para descarbonização, né, da cadeia do gás. A gente tem também as discussões em relação ao mercado de carbono vindo aí, e que, se tudo der certo, vai ser aprovado ainda esse ano. Como é que vocês estão vendo as expectativas do crescimento do mercado de biogás a partir dessas políticas públicas? Legal, assim, muito boa e oportuna a sua pergunta, porque a gente segue um racional em termos de evolução legislativa sobre o biogás e sobretudo o biometano, que é o que realmente tem ganhado força nos últimos tempos. Com o advento da lei do gás, a proporção e a importância, a relevância do biometano frente ao gás natural ganhou muito do holofote que a gente tem hoje nesse momento, e por serem gases que são coexistentes, tem a mesma base de metano, então até o biometano ele acaba sendo considerado um gás natural renovável. E como o país ele ainda tem se desenvolvido no gás natural e tem um potencial muito relevante para a interiorização do país e estruturar economicamente a nação, o aspecto legislativo é muito, muito relevante. Então essa discussão tem ganhado força nos últimos anos. E especificamente nesse ano a gente está vivenciando uma perspectiva de amplificação do potencial do biogás. Até 2021 a gente teve um momento bem forte de utilização do biogás e da biomassa para geração de energia, por conta da crise hídrica e todos os fatores que a gente considerou durante essa performance, durante esse período. De 2022 para cá, coincidentemente, no final de 2021 foi quando a gente abriu a Gás Orgânico como prestadora de serviços e desenvolvedora de negócios no setor de biogás. O mundo virou e movimentou muito suas diretrizes para o gás natural, com os conflitos na Europa e essa pressão por preços trouxe para o mercado uma perspectiva para a utilização do biogás como combustível em seu processo de upgrade. Então, esse movimento tem acarretado várias etapas, e eu considero que a partir de agora a gente está vivenciando uma nova era, com a possibilidade da aplicação da lei do combustível do futuro como um indutor do mercado de biometano. Então a gente vai cada vez mais discutir novas aplicações, muitas delas em complementariedade ao gás natural. Como eu falei, o gás natural ele ainda carece de infraestrutura, ainda carece de ter um espaço para crescimento para o gás natural, e o biometano em coexistência vai ocupar esse espaço com certeza. E a gente também abre um espaço bem legal para
para olhar a descarbonização, e o biometano aí sim ele ganha todo um contorno de futuro, né, num futuro mais amigável, friendly, com menos carbono, enfim. Então, toda essa temática que está sendo discutida agora com a luz do combustível do futuro, vai nos trazer um benefício permanente enquanto sociedade. Então é isso que a gente está observando nesse momento, e é muito importante o fator e a participação do poder público, seja de legislação ou na aplicação das leis, né? Então isso é o que a gente está esperando para o novo momento. Agora, esses novos usos do biometano que você se refere é o consumo industrial, que é uma expectativa do mercado, e também a questão da descarbonização dos transportes, veículos pesados. O que vocês estão olhando? Pô, Gabriel, sou suspeito para falar, porque a gente defende muito questões do uso do gás natural, o uso da mobilidade a gás, não gás natural especificamente, mas ele já é um ganho. Quando você compara com diesel, por exemplo, tem emissão de particulados, você tem uma série de desvantagens de utilização de combustíveis fósseis mais pesados. A própria utilização de gás natural já traz um benefício. E quando você tem a perspectiva de fazê-la utilizando o biometano, combustível renovável, benefício de pegada de carbono negativa, se agrega sem emissões de particulados, se agrega toda essa filosofia do gás natural, um ganho gigantesco, utilizando o biometano. Então, a utilização do transporte é, com certeza, uma diretriz, um eixo de novas utilizações. E, em paralelo, você tem todo um compromisso de descarbonização em termos de escopo 1, 2 e 3 de todas as cadeias industriais, que vão fazer uso, com certeza, do benefício de utilizar um combustível renovável. Então, essas duas frentes aí de curto prazo, como o combustível do presente, a gente já está percebendo, e alongar um pouco a visão de futuro, vem muita coisa boa por aí. Entre essas coisas boas por aí, eu te vi lá pelos corredores da Rio Oil and Gas, que foi o ARAHOG, conectando energias. Queria entender também um pouco desse interesse do setor de óleo e gás, finalmente, pelo biogás, como uma maneira de descarbonização, inclusive impulsionado aí pelo próprio combustível do futuro. Como é que vocês também estão vendo isso? Então, assim, não vou citar nomes, mas eu fico, assim... Agora é hora, agora não, estamos aguardando como que vem coisa boa por aí, mas existe um interesse, e isso não é segredo, das majors, das grandes empresas de óleo e gás, tradicionalmente no mercado, em buscar o biometano como uma alternativa à descarbonização, como um novo passo, como um novo olhar. Então essas grandes empresas, não só pelo mandato, elas já tinham, todas elas em sua maioria, já têm uma agenda positiva em termos de ESG. Se olhar, todas elas têm suas normas, suas políticas, seus compromissos de redução da pegada de carbono. Mas agora parece que deu um estalo que, cara, vamos procurar uma solução, e 2026 está muito próximo, para atender o mandato. Mas olhando também uma perspectiva real de que as empresas de óleo já estão virando empresas de energia como um todo, e isso se analisa as energias renováveis de uma forma geral. O país já é muito forte em energia elétrica renovável, e na sua matriz como um todo energética também é uma das mais renováveis do mundo, mas ainda tem muito espaço para se trabalhar a descarbonização. Então, a gente considerar que tem 51% da matriz energética como um todo, entre transporte e aplicação industrial, que é passível de uma redução da pegada de carbono, é uma contribuição que o país pode fazer para o mundo, A gente não está isolado, a gente não está numa ilha, então esses reflexos das mudanças climáticas nos afetam no dia a dia. E toda essa procura a gente está vendo no nosso dia a dia como desenvolvedor de soluções com muito bons olhos. E aí fica até uma provocação para que
as empresas busquem efetivamente soluções renováveis para as suas atividades. Então, esse é uma expectativa que está se tornando realidade e que eu acredito que a partir deste ano a gente tem um novo momento em termos de transição energética, considerando a real aplicação e utilização do biogás. Agora, o biogás ele também entra ali na cadeia do refino, né, como uma matéria-prima para a produção de biocombustíveis, inclusive para a produção de biocombustíveis avançados, como a gente está falando do SAF também, que está incluído no combustível do futuro. É também uma oportunidade. Gabriel, você deixou a deixa para a gente tratar de futurologia e a importância... Nem tão futuro, né? Porque também o primeiro mandato para o SAF já é 2027. E a importância, né, de se pensar as tecnologias. Então eu vou falar aqui com duas vertentes, uma mais vinculada à tecnologia, deixar um pouco mais para o final da minha fala, e outra mais vinculada ao futuro dos biocombustíveis, né? Eu acho que esse é um fator assim que é empolgante em termos de possibilidades do que dá para fazer com gás natural. A gente olhar, com biogás, o que dá para fazer com biogás. Então essa ideia que há uns anos atrás você tinha muito claro, você podia, vou transformar em energia térmica, localmente, então você poderia queimar o biogás e aproveitar localmente, ou você gerar energia, injetar no grid de forma mais descentralizada e evoluindo para a aplicação do biogás como biometano, fazendo upgrade, limitava um pouco a ideia do que a gente enxergava como possibilidades do biogás. E com o avanço das tecnologias, com o entendimento que existe toda uma indústria que pode se beneficiar de um combustível correto e renovável e com uma série de benefícios, esse avanço tecnológico tem trazido a perspectiva dos biocombustíveis. Então, a gente aproveitar o biogás e a sua molécula essencial, em sua maioria o CH4, como um instrumento de passagem para uma base renovável, inclusa plásticos, petróleo renovável, aplicações de combustível de aviação, enfim, esse novo momento está se tornando realidade porque a gente percebe que a tecnologia tem avançado. Eu acho que esse é um ganho. A indústria petroquímica já utiliza muito de hidrogênio, você vê que eu falei pouco do hidrogênio até agora, mas nessa tua linha de raciocínio, uma das formas de se aproveitar o biogás é você pegar uma vertente de biogás e utilizar como se fosse a cadeia do gás natural para a produção de hidrogênio na indústria petroquímica, que hidrogênio azul ou verde ou cinza, depender da sua captura de carbono. Então essa linha para o hidrogênio, ela pode ser aproveitada a partir do biogás e do biometano com uma real matéria-prima para a indústria petroquímica. E isso já está acontecendo em vários setores. Nessa mesma pegada, a gente também tem uma possibilidade de trabalhar isso no aço verde, que é a mesma filosofia, né? Você utiliza processos do gás natural já conhecidos e aplica a eles o mesmo tratamento para o biometano, então você consegue obter de forma renovável equipamentos que historicamente têm uma carga de carbono muito alta. Fertilizante. Isso, e a utilização como matéria-prima para fertilizantes, que também é um outro ponto. E nesse caso o biogás ele ainda entra com duas grandes pontas, né? Você tem o próprio aproveitamento direto do biogás, você também tem o biostato, você também tem a produção de fertilizantes, de biofertilizantes, que podem ser agregados com outros minerais e se virar um organomineral bem completo, que o nosso país ele é carente de infraestrutura de fertilizantes, nossa importação é muito grande, então a gente acaba ficando refém de alguns cenários internacionais de fertilizantes também. Então a indústria de fertilizante nacional ela pode se utilizar muito desse insumo. Então, resumidamente, as possibilidades do biogás eles transcendem quase todas as nossas aplicações de dia a dia. Então hoje a gente pode
o que a gente tinha no petróleo há um tempo atrás, a gente consegue enxergá-lo no biogás como um futuro, como você falou, já muito presente, muito próximo, né? Inclusive com mandatos, com uma série de coisas que vão acontecer. Mas assim, é fazer o biogás bem feito, a gente está aproveitando o momento atual e obviamente está acompanhando, olhando o futuro, entendendo essas combinações com hidrogênio de outras fontes renováveis como solar, eólica, dos mares, enfim, a gente tem essa possibilidade e essa performance e esse protagonismo do biogás é algo que vai acontecer fatalmente no futuro próximo, tendo o biogás como um agente predominante na cadeia. E essa parte de tecnologia... Pois é, vou entrar nessa parte da tecnologia justamente falando sobre a competitividade do biogás, né? Ele está aí se apresentando como um grande agente de descarbonização, mas tem que ser competitivo no final do dia e para isso algumas tecnologias para aumentar a sua eficiência. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, bacana, né? De como aumentar a eficiência desse então, assim, biogás. Eu vou levar duas frentes também. Uma precificação, ela depende muito de mercado, então a gente acaba invariavelmente comparando as opções que você tem em mercado em termos de energia renovável versus aplicação combustão, tipos de tratamento de gás. Então, ao longo da cadeia, você vai estar sempre optando por diferentes drives de tecnologias e isso influencia diretamente na formação do preço do biogás. Essa sua pergunta é 9 em cada 10 questionamentos quando a gente trata dos serviços que a gente presta na Gás Orgânico como consultoria. Então, uma das veias muito forte nossa está relacionada à monetização do gás, do biogás. Então, olhar a cadeia e entender qual é o seu posicionamento, qual é a sua aplicação e como valorar é um desafio. Então, não existe fórmula mágica. Você vai falar, Giovanni, qual é o preço do biogás ideal? Vai depender muito do projeto, da situação, de toda a cadeia até chegar no biometano na ponta. Então, você tem todo um sequencial aí entre resíduo e aplicação final do biometano. Então, a gente está sujeito a isso. E esse range de gás é algo que a gente analisa com muito carinho. A gente tem produzido bastante material olhando esse espectro de viabilidade. Mas mais que isso, né, se discute muito a viabilidade pelo viés da sustentabilidade. Então, né, se a gente tem um ganho ambiental na utilização do biogás, que ele precisa ser precificado e ainda não está muito bem equacionado isso. E é algo que a gente espera, como sendo nos próximos capítulos, descobrir como é que o mercado vai precificar esse atributo ambiental. Isso é um ponto bem relevante. E falando um pouco de tecnologias, né? Então, hoje o mundo vive um boom em termos de uso de tecnologias. Então, hoje a gente está aí vivenciando inteligência artificial. O programa é gravado aqui, não tem inteligência artificial não, tá? O Gabriel como eu, então, já estamos aqui ao vivo conversando. Mas assim, o uso da inteligência artificial, o uso de tecnologias como machine learning, IoT, permitem que você comece a fazer análises mais complexas e combinar uma série de fatores até se chegar em soluções aplicáveis ao mercado e soluções otimizadas. Então você vai conseguir, a partir do análise do resíduo ideal, análise da composição do biogás, identificar quais são os fatores externos que influenciam diretamente a produção do biogás, do biometano. A gente vai chegar num momento em que esse mercado vai estar super otimizado. E aí, cara, soluções aplicadas, unindo o mundo real de produção de biogás com todo esse arcabouço de inteligência artificial, vai proporcionar um mercado revolucionário. Daqui a uns 10 anos, talvez sejam os nossos hologramas aqui, falando um pouco
do mercado, mas a gente vai perceber que, cara, muita coisa vai se tornar parte do nosso dia a dia, né? Então esse é desde você abastecer o carro, o seu veículo com o seu próprio combustível gerado na sua residência, seja solar, com biogás, de repente ter um biodigestor no fundo da sua casa que vai produzir um combustível para o seu automóvel, por exemplo. Se tiver automóvel, se ele vai voar, enfim, mas esse avanço tecnológico está muito presente no nosso dia a dia hoje. Hoje eu faço parte da Associação Catarinense de Tecnologia, da ACAT. Estou à frente da vertical de energia e a gente percebe muito isso. O setor elétrico ele tem produzido, tem evoluído rapidamente e espero que a gente não leve o mesmo tempo que o setor elétrico chegou para chegar onde chegou em termos de regulatório, de opções de mercado livre e você poder acessar o tipo de energia que você vai adquirir. Eu acredito que vai ser muito mais rápido, mas a gente vai participar desse processo de evolução de uma forma muito rápida. E esse futuro já chegou, então, cara, a gente vai estar discutindo em breve consumidor livre para biogás, você vai poder, né, fazer trade de biogás, biometano, junto ao gás natural, você vai poder escolher qual o teu combustível, e isso é muito rico, né? Então a gente está num momento de inflexão, como eu falei, é um momento que tem tudo para dar certo, a gente acredita nisso, e aposta, e estou muito feliz assim, de estar dando essa contribuição com a experiência que a gente tem histórica aí de mercado de gás, mais de 2 décadas aí trabalhando dentro do ambiente do mercado de gás natural, e nos últimos 3 anos pivotando em a transição energética na prática, né, no meu dia a dia com a gás orgânico. Então a gente está super feliz aí, agradeço a participação e espaço aí da Eixos e desejo muito sucesso aí. Obrigado. Imagina, obrigado. Só uma última pergunta, você Claro. vê a entrada de novas matérias-primas para biogás aqui no Brasil ou a gente vai manter esse... Excelente pergunta. Existe um movimento assim, de cultivos para matéria-prima de gás, né, similar ao que a gente tem na sucrocoleira. Eu particularmente, e aí não me entendam mal, eu tenho uma preferência muito aguçada em termos dos resíduos. Então a gente ainda tem muito espaço em termos de resíduos para produzir o biogás e o biometano. Mas eu enxergo também que, cara, quando a gente entrar numa matriz mais ampliada, e num país como o nosso, em que você tem áreas de agricultura, você tem resíduos que você pode coexistir em cultivos diferentes, a gente pode sim vivenciar um novo momento em que você vai ter produção de biomassa para gerar o biogás e gerar o nosso combustível. Mas tem um longo caminho até a gente processar isso. Na Europa vive outra realidade, eles não veem isso com bons olhos, mas sim, é uma possibilidade. Então, a gente pensar num momento de escassez de biogás, acho que é pouco provável que a gente vai ter essa realidade, porque a gente já tem muito resíduo, e se não tiver resíduo, a gente pode produzir a matéria-prima para isso. Então, isso é algo que não me preocupa, a quantidade de biogás para produzir biometano. Então, assim, é uma forma de olhar o mundo, aí, essa visão aí de cultivos para biogás. Tá certo, obrigado. Bom, eu conversei com o Giovanni Rosa, CEO da Gás Orgânico, diretamente aqui do 11º Fórum de Biogás no Rio de Janeiro. Fique ligado para mais Estúdio Eixos. Até breve. Beleza, meu cara.